tens um projeto que está muito na atualidade. Não tem o projeto em si, mas o pensamento que está por trás do projeto em si. Estamos a falar de máquinas e depois falamos da parte emocional que tanto nos afeta. Nós estamos a ser confrontados cada vez mais, dentro do hospital, temos que ligar com a máquina, no fundo é isso, não é? Temos que ligar ao Sistema de Saúde Nacional, escolher logo aqueles métodos todos e a partir daí é que podemos ser atendidos ou não. Do lado de cá está a problemática do utilizador, que vai acontecer também com o teu site. Eu disse que tem que ser verdade, tu tens noção disso. E gostei muito daquela parte dos upgrades, não é? O que é que futuramente o meu projeto precisa ter? Nós nunca temos projetos finalizados, muito menos na vossa faixa de estudo, digamos assim, mas mesmo em ensino superior eles nunca estão fechados. Temos que ter sempre uma grande equipa a trabalhar connosco, não é? Quem é profissional destas áreas. Faz um projeto espetacular e muito bem pensado. Estava eu a dizer que cada vez mais começamos a ser confrontados com a falta de pessoas a trabalhar nos hospitais. Isto vai muito de encontro à parte do bloco emocional, porque muitas vezes quem está do lado de cá pergunta do outro lado: tem febre? Vai medir a febre. Pode medir bem, pode medir mal. Onde é que dói? Dói há quantos dias? É muito relativa a resposta que nós damos e que acaba por ser muito falado hoje em dia também pela parte dos médicos. Há 2 semanas estive precisamente numa sessão sobre a da saúde. Fala-se da parte das IAs, neste caso, da inteligência artificial, junto com a gestão emocional. Era dentro da área da saúde, mas tocou essencialmente, o público tocou essencialmente na parte da gestão emocional do que está por trás. Cada vez mais os sistemas estão menos humanizados e nós sabemos o que é o conforto da parte humana, não é aquele toquezinho de staff, como a doutora Marinha fez há pouco antes de começar a sessão, teve aquela conversa assim connosco novamente, e é isso que nós temos que fazer. Quando vamos ao médico, não precisamos só que ele passe a receita, mala para nós, mas teremos que nos explicar o que é que está por trás. Portanto, se falamos de uma outra forma deste género, há aqui uma coisa que tem que ser muito pensada, que é até que ponto é que a máquina pode ir. E nós, informáticos, nunca nos podemos esquecer. A máquina nunca nos vai substituir. É impossível. Ou então, morremos todos, não é? Tem que haver sempre a parte humana. Não é só a parte do acompanhamento, é as limitações que a máquina tem sempre. Uma máquina só sabe aquilo que é ensinado. A inteligência artificial não é nenhuma magia que acontece. Ela sabe, vai aprendendo connosco. Quanto mais inputs vão sendo dados ao sistema que existe, vai ficando os servidores que vão ligando futuramente dentro da plataforma e é daí que vão surgindo as novas situações que podem dar feedback para cá. Eu tenho aqui algumas dúvidas, mas foi na questão de acompanhamento daquilo que é o teu projeto, porque tem muita coisa. Diz-me só assim um resumo muito rápido. Qual é que é o objetivo das pessoas ao aceder à tua plataforma? Basicamente, as pessoas que não conseguem aceder à vida profissional por questões... Só da parte emocional? Sim. Ok. Porquê é que eu estou a colocar esta questão? Porque tu tens ali outras aplicações que estão ligadas, certo? Com música, tens também outras partes que são de tecnologia, tens ali vários aplicativos, que foi para perceber. Acho que deves centrar só numa parte que já tem muita coisa, entendes? Porque senão a pessoa vai achar que a plataforma vai substituir tudo, e não substitui. Não tirando o conceito de se tivesse um conceito mais alargado, aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento e chegam ali e podem fazer tudo, podem criar uma conta e ali tem quase um diário a seguir porque é que podem fazer uma sua diária e aí faz sentido ter outros aplicativos, mas se calhar trabalhar aos poucos. Tu disseste também que isso foi avaliado por 2 psicólogas que disseram, utilizando a tua linguagem, muito bem, equilibrada, não é? Portanto, disseram que pode ser espalhado pelo público. Até que nível é que isso foi dito, só para eu perceber. É uma aplicação, vai para o web, não é? É diferente em toda a aplicação há pouco do colega, não é? Que é uma aplicação direcionada para o DJ, depois terá com o utilizador final. Foi liberado em que sentido? Foi liberado, por exemplo, para não ter risco de, por exemplo, muitas pessoas já teve vários casos de inteligência artificial que prejudicaram as pessoas. Então, isso eu estou a colocar essa questão. Sim. Então, até onde elas fizeram, como elas foram informadas, então, depois de ter feito outros testes, então, para não prejudicar as pessoas, então, foi ter esses testes e elas liberaram para que não houvesse. Vou dar um conselho. Este tipo de software deve ser daqueles mais amplos, com tudo que mexe. Tudo que mexe com uma pessoa, tudo que passa só de máquina, não é? Tem muito que se me diga. Não são das psicólogas, independentemente das capacidades que as pessoas têm, que possam levar qualquer coisa a ver com o público. Isto é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Do outro lado está uma pessoa, estamos a falar de problemas emocionais, que são tão difíceis de tratar,
médicos que os recebem, com os psicólogos, psiquiatras. A parte emocional não é só com psicólogos. Portanto, o conselho que eu dou, acho que tu tens aqui pérolas para andar. Se fores para a faculdade, pega isto, leva isto para lá. Consigo ver perfeitamente com a vontade que tu tens e com o trabalho que tu dizes que já tens de 2 anos, e vê se isto é da pesquisa, não é? Nós aqui temos um listinho, nem eu consigo perceber ao todo o trabalho que tu tiveste, mas imagino só imagino. E isto tem que ser trabalhado com uma equipa grande, basta da equipa de médicos, não é? Tem psiquiatras, porque não sabemos quem está do outro lado e as situações são todas diferentes umas das outras, não há todas iguais. Está bem? Só para dar um toquezinho. Isto tem que ser liderado por entidades competentes. Está bem? Podem até dizer assim, se calhar aquilo que quiseram dizer, olha, acho que sim, acho que funciona, mas isto é um assunto muito delicado. E cabe a esses profissionais de saúde chamar a atenção para isto. Atenção, isto mexe com quem está do outro lado, não é? É giro para trabalho, para projeto, mas atenção, tem sempre as suas limitações. Não podemos chegar à internet e colocar uma aplicação assim, destas, está bem? O website mesmo na parte de baixo aqui do chat. Sim. Logo, por causa disso mesmo, eu coloquei um aviso que não substitui alguém, né? Que é um computador conversando com você, então não é totalmente preciso. Então está previsíssimo. Fizeste um texto, é só uma dica, nada tem em casa para trabalho, porque tens um trabalhão, se não está em casa, então você pode dar os parabéns nesse sentido. Mas aquele avisinho, às vezes nós não vemos. É como as letras pequeninas dos contratos, às vezes não se vê. Não é a maneira de falar que nós podemos fazer e temos que ver tudo até ao final. É preciso muito cuidar com isso, quem está do outro lado, às vezes, emocionalmente não está bem, não vai ler as letras pequeninas, quer uma ajuda. E quando a pessoa coloca uma ajuda deste género, numa aplicação, ao não ter familiar à sua volta com quem falar, não tem o tipo de ajuda, às vezes não é só a ajuda dos profissionais, marcar uma consulta ou algo do género, não é? Outra questão, estava aqui para tamanhos, não é? É a larga muito gira e bate muito aquilo que há 2 semanas eu ouvi e é muito engraçado e eu gosto imenso da inteligência artificial também. Outra questão, o teu esquema de cores que tu escolheste para o teu site, foi pensado para o público de turismo? Para o público ao qual se vai dirigir, foi pensado? Pensaste nisso ou fizeste uma escolha que tu gostas? Eu pesquisei vários esquemas de cores, onde não afetasse muito enquanto estivesse conversando com o utilizador, para não afetar muito o olho. Então eu decidi colocar um esquema de cor mais calmo, assim, transmitir mais calmo. Então eu coloquei entre o azul, o roxo e o rosa. Mas na tua pesquisa, o que tiveste que era esse esquema de cores? Sim, foi o que eu mais me adaptava assim, ao website. Que, por exemplo, no meu caso, eu olhava para o website, eu transmitia uma sensação de calma, então eu decidi utilizar essa paleta de cores. Estou a dizer isto, eu não estou aqui a analisar agora as cores deste momento, não é? Porque nesse texto eu vi isso, mas é algo que é importante. Assim como tiveste cuidado das músicas, podem tocar, é algo que é muito importante, é algo que já podes lá para o futuro, para depois adaptares também. Já falei que acho que a segurança assertiva só nesse sentido, o trabalho da parte é muito bom, mas deve-se evitar aquelas aplicações com os quais deves perder. Só não percebi, se uma questãozinha, não percebi ao início aquela parte de vou dizer à plataforma que ela tem que tratar com credibilidade. Ela tem que tratar toda a gente com credibilidade. Não, por exemplo, eu queria dar um exemplo mais fácil do Acha que o primeiro não foi, depois ele tratou de não. Fizeste como mostrar a plataforma se consegue adaptar. Sim. Não é nesse sentido. Não. É só para ser uma coisa mais legal, porque deve ser uma coisa mais legal. Em relação ao teu relatório, é uma pena este relatório não estar condizente com aquilo que tu fizeste em si. Um pouco consigo analisar e ver, não é? Porque lá está, não acompanhei este percurso, a informática são das partes mais difíceis de nós chegarmos e avaliarmos. Há outras que chegam e mexem mais facilmente conseguimos perceber. Na informática está muito trabalho de código, não é? Tentativa e erro, nós não conseguimos ver tudo. Não é que esteja mal, não está, mas poderia estar aqui um relatório para dizer com o trabalho que tu tens ali e com o projeto que começaste de facto a desenvolver. Eu, a determinada altura, aquela questão que eu coloquei no final, qual é que é mesmo o objetivo concreto do teu trabalho, eu queria que é o teu usuário não fica isso. Está bem? Percebi que era uma plataforma, mas depois não percebi qual que era. Mas a determinada altura fiquei mesmo a dúvida e é importante que isso também esteja, principalmente no Zoom, por mais que se envolva que possa estar ou não. Mas adorei a tua apresentação e depois, claramente,